A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 25, está escrito: Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A incredulidade dos que estão no mundo ou preso na religiosidade podem cegá-los, a ponto deles não verem o poder e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, o Deus absoluto, Criador do universo, nos fez carne e habitando, então na humanidade decidiu por si mesmo pagar o preço que por ele mesmo havia estabelecido para a humanidade como um método de purificar a humanidade de todo o pecado. As pessoas que têm dificuldade, ainda que pequena, de entender ou compreender o modo operante de Cristo Jesus, jamais terão a oportunidade de conhecer verdadeiramente a Cristo Jesus. Pois ninguém consegue explicar o desenvolvimento de uma criança que não dentro da sua mãe, por mais evoluído que seja a humanidade. Essa é uma das coisas que ciência, por mais evolutivo que seja, continua sendo um dos mistérios, que ela ainda não conseguiu de modo algum explicar. Podem estudar partículas de DNA, podem buscar nas teorias a formação da humanidade, contudo o grande mistério que é o agir de Cristo Jesus, deixam as pessoas que têm dificuldades de crer que Jesus é o Cristo são aquelas pessoas que cheias de dúvidas diárias são induzidas por Satanás para espalhar sua semente de dúvidas para o resto da humanidade a fim de impedir com que outras pessoas possam crer que Jesus Cristo é o Senhor. E ainda por mais insensato que possa parecer a forma de agir de atuar para o Senhor Jesus Cristo para salvar a humanidade do lago de fogo. E isso acaba sendo maior do que qualquer sabedoria adquirida pela humanidade ao longo da sua existência, pois por mais inteligente que a humanidade se torna, ou seja, por mais estudado que seja o homem, eles ainda acreditam que a formação da Terra, do universo se deram por uma grande explosão chamada de Big Bang. Contudo, a estranheza dessa teoria, esses grandes homens estudiosos, que sustentam ainda hoje no nosso tempo, é que quem acredita nisso, que a humanidade passou por um processo evolutivo até chegar a essa forma que somos hoje, sendo assim a sabedoria humana, por maior que seja, ela não se compara com uma suposta consensatez de um Deus que criou todo o universo. Mas se não acreditamos que Jesus Cristo seja o Deus absoluto, Criador de todo o universo, temos os questionamentos como por que morrer na cruz. Mas essas pessoas não buscam entender a forma de agir, de atuar de Cristo Jesus, porque se ele pegar a palavra do Senhor Jesus Cristo desde o início no livro de Gênesis, ele vai entender, ele irá compreender que fala todo o pecado cometido pelo homem. O Senhor Jesus Cristo sempre reduziu um sacrifício, nesse caso é um cordeiro, porém o pecado do homem ficou de uma forma tão grande e absurda que chegaram a um ponto em que o cordeiro já não era o bastante para purificar o ser humano do seu pecado, e precisando mais do que isso para pagar pelos pecados, que estavam criando para com o próprio Criador do universo, a saber, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo pensou consigo mesmo: pagarei eu mesmo essa dívida na qual a humanidade tem para comigo de uma vez por toda. E assim o nosso Senhor e Salvador se fez homem, passando por todos os sofrimentos, por todas as lutas e dificuldades que o ser humano pode passar, porém com uma diferença: o de não conhecer o pecado. Porque mesmo esvaziando da sua glória e seu poder, o Senhor Jesus Cristo se manteve afastado, limpo, purificado de todo o pecado. Porém as pessoas religiosas pensam que Deus é grandioso, poderoso para habitar nas alturas e que ele jamais poderia vir ao encontro do ser humano, muito menos morrer no lugar dele. Então, quando vemos o mundo com essa grande dificuldade, devemos lembrar que as coisas de Cristo Jesus, os mistérios de Deus, muitas das vezes não serão explicações aplausíveis, aceitáveis aos olhos daqueles insensatos que não têm fé para acreditar que Deus, e que fazendo-se carne habitou entre nós e cheio de graça e de glória pagou a nota promissória pelos nossos pecados, tirando nosso nome do SPC e do Serasa do inferno, para que assim pudéssemos ter o direito, se obedecermos os seus mandamentos, a vida eterna, que nada mais é que morar por toda a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo.